This life is a vapor. And are you living it for faith or for fear? Father, we thank you for today. Nós te agradecemos por hoje. This day of revealing. Esse dia de revelação. This day of uncovering. De cobertura. Seeing the vision. De ver a visão. The expansion. A expansão of the vision. Da visão. The things as coisas that have been spoken, que foram faladas, profetizadas, se manifestando before our eyes, diante dos nossos olhos. Just as John preached Friday night. Assim como João pregou na noite, sexta-noite. No Obrigado, Pai, porque nenhuma arma forjada your plans, contra os seus planos, your purposes, seus propósitos and your people e o seu povo shall take prosperará any effect. Ou terá qualquer efeito. Shall not prosper, não irá prosperar, not even one e nem step. Mesmo nenhum passo. Father, let us humble ourselves. Pai, nós queremos humilhar a nós mesmos under your mighty hand. Diante da sua mão poderosa. Father, I put me behind the cross Coloco a mim today, mesmo behind your blood, diante da cruz, atrás da cruz, e cubro com o teu sangue. From a man, para que ninguém possa ouvir da parte do but homem, hear from the Holy mas que possa ouvir do Espírito Santo. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos for the spirit of wisdom, pelo espírito de sabedoria, revelation, de revelação and the knowledge of e do conhecimento de Ti, to be revealed para ser revelada in our hearts, nos nossos corações, in our minds, na nossa mente and all through our being, e também em todo o nosso ser. That as we live and uma vez breathe, que nós vivemos, our being, our life is hidden in you, e a nossa vida esteja escondida the em light Ti, of the world. E sendo a luz do mundo. Father, we thank you that all the pressure nós te agradecemos que toda a pressão that's been coming against us que tem levantado contra nós is creating está criando the treasure o tesouro within us, dentro de nós, polishing está polindo the true riches, verdadeiras riquezas, not given to us não dando a nós by man, não dada a nós pelo homem, but by your Spirit, mas pelo teu Espírito, treasures, tesouros in vessels, em vasos, the true riches os verdadeiros that are from tesouros heaven. que são dos céus. Let us know the difference Devemos saber a diferença of being em estar in you em você and being a son, e ser um filho, or being a servant, ou ser um servo, and the difference that it is today in a different angle. Algo diferente. Vamos falar algo que já foi, algo que eu já falei, mas um ângulo diferente. Because of course we preach Porque claro, nós pregamos to be a servant, para ser and servos, to be the least para ser o menor, is the greatest. e aquele que é o But menor sometimes é we have maior. to take Mas às vezes temos que pegar the concept o conceito of the word da palavra, written in its time viver no seu tempo, in different parts. It's always not just applying for one. e às vezes essa palavra liberada não é às vezes por um understand tempo só. Stand with the Holy Então Spirit vamos entender o que o is Espírito trying Santo to está tentando articulate, articular, reveal, revelar, illuminate, iluminar and bring to e us trazer a nós, that the washing of this para word que o lavar dessa palavra is changing possa nos us transformar into the building of God, no prédio de Deus, na construção de changing Deus, us nos transformar, as we are no uma longer vez que agora não mais o somos, going nós sabemos agora, to a house nós somos a casa of prayer, de oração, that we are que becoming nós estamos nos tornando the houses as casas of prayer, de oração, the house of prayer, as casas de oração, a casa de oração, and praying without e ceasing. orar sem cessar. Is your house É a sua casa, a house of a prayer, casa de oração, or is your ou house é a sua casa a house of confusion, uma casa de confusão, de uma double-mindedness? mente dúbia? One day you're in the house of the Dia Lord, você está na casa do Senhor, and one day you're in the e field. outro dia você está, One day you're in your own mind, dia você está na sua mente, your own obedience, obediência, your own direction. outro dia na sua própria direção e sua direção. Father, breathe upon this word Pai, today, que o Senhor possa respirar, possa that we might soprar understand you essa palavra hoje para que possamos te and the entender, power o poder of your da resurrection, sua ressurreição, and to know you. para te conhecer. Servants Servos
stays not in the house forever. O empregado não fica na casa para sempre. In other words, Em outras the palavras, inheritance a herança is for the sons and daughters. é para os filhos e filhas. You can be serving Você pode ser servo e estar servindo and still not be connected. e ainda não estar conectado. You can be serving, Você pode estar servindo, but you're somewhere else in your mas heart, your mind, and Mas your os- being. a sua mente, seu coração e seu ser pode estar em outro lugar. John 8:30 through 59. João 8, de 30 a 59. As he spoke these words, Falando ele essas coisas, many muitos believed on him. creram nele. Then said Jesus Então dizia Jesus to those Jews which believed on him, aos judeus que nele creram: if you continue se você continuar, in my word, permaneceres na minha palavra, then you are my disciples. verdadeiramente sois meus But discípulos. see, we even took that to a higher level. Agora vamos levar isso para um outro nível. On the message, are you a disciple Lembra da mensagem? or a sheep? Você é um discípulo ou uma Satan ovelha? has disciples. Satanás também tem discípulos. Religion has A religião disciples. também tem discípulos. But if you're a true disciple of Mas se você é um Jesus, verdadeiro discípulo de because we need Jesus, to make some things clear, então because isso tem que ficar claro. Satan will begin to say Porque things to senão your mind and Satanás vai ficar heart. falando coisas na sua mente e no seu coração. You're a sheep. Você é uma So ovelha. let's just make it more clear. Então vamos clarificar um pouco mais. If you continue in my Se você word, continuar, permanecer na minha palavra, then you are my sheep verdadeiramente sois meus discípulos. indeed. De fato. That's not changing the word of God. Não, isso não é mudar a palavra de Deus. That's narrowing Isso é entrar mais The way do caminho that the devil que Satanás, can't come and make you compromise para or feel. ele tentar vir e fazer você sair do caminho. Because remember, even Jesus said, Porque lembra que Jesus disse? those other ones Aqueles outros that were his, que eram dele. he called them in John 6. Ele fala em João 6. The rest of his disciples walked with him no more. O restante dos So discípulos you can saíram. be a disciple Você pode ser um discípulo and not be a son. e ainda, mesmo assim, não ser um filho. You can be a servant Você pode ser um servo and not be a son. e ainda assim não ser um filho. Just a slave. Assim como um escravo. That's why we need the whole word of God. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus completa. They answered him. E eles responderam a ele. Oh, then he says this. Então ele disse, And you shall know the truth, e ele disse, conhecereis a verdade, and the truth shall make you free. e a verdade vos libertará. They answered E him. eles responderam a ele. Now they're answering out of their own intellect, Agora, segundo o entendimento dele, o intelecto deles, their own knowledge, segundo o conhecimento deles and out of their próprio, own religion. e segundo a religião. And they answered him, we are Abraham's seed, Eles falaram, nós somos a semente de Abraão and we're never in e bondage. nunca fomos escravos. See, religious people Percebe que pessoas can religiosas, be in bondage, elas podem estar presas and they don't even see it e or know ainda it. nem veem que elas estão aprisionadas. Only those that are E free as pessoas que são livres can see that podem ver isso, those that are in bondage. que conseguem ver aquelas pessoas que So estão people em that are in escravidão. bondage Então as pessoas que estão em escravidão, can believe that they're free. elas podem crer que podem ser libertas. But somebody who's free Mas quem já é livre, is free indeed. já é verdadeiramente And we can livre. break that word up Então nós to podemos separar in e vamos entrar um pouco mais. deed. Separar uma Let's e just outra. say Vamos dizer. free in whatever they do. E falar verdadeiramente So if you're livre. serving, Se você está servindo, you must be serving free. você tem que servir, mas você tem que ser livre para servir. Not because you have to, Não porque você tem que servir, because it's who you are. porque isso é quem você é agora. And then they said, we have never been in E bondage eles to disseram, any man. mas nunca fomos escravos de nenhum homem. How say you shall Como be dizes made tu? free? Como dizes tu sereis feito One livre? thing, Uma coisa é, if someone doesn't realize they are in bondage, se alguém não perceber que ela está escrava, they'll never seek a savior então ela nunca vai buscar o Salvador, that holds the keys to their que freedom. tem a chave para a libertação deles.
That's why we preach the gospel, Por isso que nós pregamos o not evangelho, our own doctrine. não nossas doutrinas. That's why we preach the truth, Por isso que nós pregamos a verdade, not our own way. não da nossa forma. But this is the key. This is what the whole message. Mas aqui essa é a chave. Toda a mensagem está ligada aqui. In a minute, these two verses coming up is I'm going to wrap it all around this E today. vamos separar um pouquinho e depois nós vamos trazer de volta. And then Jesus answered back, E Jesus respondeu: "Verily I say unto you, na verdade, eu vos digo, whosoever commits sin todo aquele que cometer pecado is the servant of é sin." servo do pecado. So now let's take our mind, Então vamos pegar nossa because mente, words are being used. vamos ver as palavras que foram usadas. Oh, being a servant is great. Ei, é muito bom ser servo. But we're talking about being Mas- a servant to what? Agora vamos perguntar, um servo de quê? And we know that disobedience is sin. Nós sabemos que desobediência é pecado. And the servant abides not in the house forever, E o servo não permanece para sempre na casa, but the son mas o filho abides forever. permanece para So when sempre. you're born again, Então, quando você é nascido de novo, you abide forever. você permanece When you're para washed sempre. in the blood, Você está lavado you no abide sangue forever. para sempre. When you're washed in the water of the Quando você está word, sendo lavado no lavar you da abide palavra forever. de Deus, And like você Jesus permanece said, para sempre. Assim when como you Jesus disse, continue, quando você if you continuamente go back, proceed in His word, permanecer segundo a you'll palavra abide dele, forever. então você estará conectado para sempre na minha palavra. this is where the word É isso aqui onde a palavra comes se alive, torna viva. and where we just can't shake and read something like E aí this a gente não consegue ler isso and just go meditate continuous only in Paul e continua meditando como Paulo. when God spoke Himself, Mas o próprio Deus está dizendo isso, right? So certo? Paul was encouraging. Paulo estava encorajando. So we have to balance everything, Então nós temos que fazer uma análise the whole e ver um equilíbrio Word of God. de toda a palavra de Deus. This is why a lot of people Por isso que muitas pessoas, hated Jesus. elas odiavam a Jesus. He left no room Ele não dava espaço for debate, para debate, for compromise. para corromper. It was this is that and that is this. Era isso e aquilo outro. Compromise, And then he conivência, obrigado. blew their minds E ele bagunçava a mente deles with the truth. com a verdade. Because when you hold the truth, Porque quando você tem a verdade, there can't be any rebuttal. não há debate. There can be arguments. Pode ter argumentos, There can be, well, pode ter bem, what if and that. mas e se isso ou aquilo? But if you know the Mas truth, se você conhece a verdade, you stand firm. You can't be você posiciona firme. taken out of it Você não pode ser levado confused out of de um it lado para outro, unless your heart wants ou it. a menos que o seu coração queira fazer isso. That's why Satan never stops Por coming isso Satanás nunca para de vir to steal the word, para tentar roubar a palavra, to steal the seed, para tentar roubar a semente, to steal. para tentar roubar. In the parable of the sower, Na parábola do when semeador, Jesus talks about the birds of the air come Jesus fala dos pássaros que and vêm steal the seed, para roubar a semente. he's talking about Satan. Mas ele está referindo a Satanás. There was three things that messed up the word. E tem três coisas que tenta bagunçar com a palavra. The world, O choking it out. O mundo de sufocá-lo. You're so caught up in the world. Então o mundo tenta sufocar. And then he talks about Aí ele fala sobre God sows the word, que quando Deus semeia, and the enemy comes and steals aí o it. inimigo vem para tentar roubar. And a servant abide not in the house forever, but a son. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece. And that's what's Agora, the mandate sabe de uma coisa que, of the apostolic church and a anointing. ordem para is- a casa apostólica We're not raising up church não é erguer attenders, atendentes de igreja, but sons mas filhos are transformed que transformam into the image segundo a imagem of their father. do pai deles. Aleluia.
and you shall know the truth. e você conhecerá a verdade. And then we're already thinking, well, the truth is Aí a gente pensa, mas I can't sin a or this. verdade é eu não posso pecar, não Well, posso his fazer name isso. is Jesus. Não, o nome dele é Jesus. You have to know him. Você tem que conhecer a ele. Remember, they come and we Lembra? died and read and we go before him Eles vinham diante dele and we have our whole list of things that we did. e tinham uma lista de coisas que fazíamos. I never knew you. E ele fala, eu nunca te conheci. So we're saying you never knew the truth. Ele quis dizer, você nunca conheceu a You verdade. knew religion, Você conheceu a religião. you served, Você serviu, but you didn't obey me. mas você não me obedeceu. You did things, Você fez coisas, Christian things, coisas cristãs, but you mas never você nunca followed me. me seguiu. That's the big difference. Tem uma diferença enorme aqui Rebellion em ser rebelde and humility. e humildade. Rebelião e humildade. Knowing the truth Conhecendo a verdade, transforms you ela te transforma. into Segundo the truth. a verdade, We become the truth. nós também nos tornamos então a verdade. That's the image. Essa é a imagem. So imagine that. Então imagina isso. The image A imagem of de we have the God wants us que Deus quer que to nós, give us the inheritance, Ele quer nos dar a to herança. have the legal right E Ele quer que nos to dá say, o direito if legal you've seen Jesus. de falar que se você You've viu seen Jesus, você me vê. He said that clearly to Ele them. fala isso claro para eles. What does the Father look like? O Pai se parece como? I've been with you all this time, Eu tenho estado com você todo esse tempo. and you've seen. E você tem visto. Now none of us are there yet, but that's His plan. Agora, nenhum de nós ainda chegamos lá, mas é o plano dele. So Então, when our humanity com a nossa humanidade, begins to fully submit começa a submeter under the glory, segundo a glória, debaixo da glória, then boldness comes. então isso começa Jesus was fully a bold. acontecer. Jesus era He knew his totalmente... identity because he read it Ele sabia a sua identidade porque ele and he conhecia, believed it, ele lia, and then he began to manifest ele it. vivia isso e ele começou a manifestar. And we're written in the E Word. nós também estamos escritos na palavra. Amen. E então, He said, ele disse, I've been with you all this eu tenho time, estado com você todo esse tempo. and you ask me, E você me pergunta, what does the Father look like? como que o Pai se parece? If you've seen Se me, você me vê, you've seen the Father. você está vendo o Pai. To the way that he says Então, da forma que ele disse, that isto you can stand in all você boldness também pode posicionar de forma ousada. because it's Jesus. They said in Colossians, Porque a palavra fala em Colossenses. Jesus Jesus, was the visible ele era image a imagem visível of the invisible do God. Deus invisível. When Jesus said, "Now you are the light of the world." Agora Jesus disse, você é a luz do mundo. The truth is the light. A verdade é a luz. Truth that you see. A verdade que The você more vê, truth that you eat, quanto mais você comer da the verdade, more your eyes are open. mais os seus olhos serão abertos. And the more you submit, E quanto mais você to the Holy submete Spirit, ao Espírito Santo, the more God entrusts you with the mais Deus treasure vai te confiar com mais of the tesouros gifts of the Holy Spirit, dos dons do Espírito Santo, that you will not use these para que gifts você não venha usar esses dons to build a platform, para construir build your own name, plataforma, construir to seu draw próprio people to nome, para yourself. atrair as pessoas para você mesmo, but mas to para gain ganhar the inheritance a herança that Jesus died for us to, da qual Jesus morreu para nos dar, and to e também encourage para nos encorajar and build us up e nos all edificar, into the full nos stature. edificar todos nós segundo in a measure of estatura Christ. e a medida de Cristo. That can't be for the book of Acts Church, Isso não pode ser apenas aplicado para o because they livro de weren't even Atos, walking in the fullness. porque eles não estavam ainda andando nessa essência, latter em toda a essência, Glory mas a glória da segunda casa shall be more será maior than the former. do que a primeira. So we know Então nós sabemos that que nós are not manifesting não estamos manifestando Christ to its fullness, Cristo em toda a sua estatura, but suddenly, mas de repente, just like Jesus assim como Jesus, was born ele nasceu into this earth and humanity neste mundo, na sua humanidade, on the very right moments num of time, certo momento no tempo, and it was for 33 e years. foi um período de 33 anos. First, his mother said, Primeiro "An sua mãe, angel came and I anjo veio, spoke to o anjo you. veio e falou Do com you sua know who mãe, you are, son? você sabe quem você é?
You are the salvation of the O Jews. seu filho, sabe quem o seu filho You are é? the A Christ. salvação. Ele é a salvação dos judeus. Ele é o Cristo. And she handed him the Torah. E ela And the Spirit in ele him. recebeu a Torá lendo o Espírito, vendo And he o had Espírito he nele. had the Psalms. Ele tinha que ler, ele lia os Salmos And the Spirit in e o him Espírito nele began to get hungry. começava a ficar com And then he fome. began to see himself. E ele começava então a ver the a si pages. mesmo dentro das páginas. And as he began to read Uma about vez him, que ele lia sobre ele, he began to ele transform começa a se transformar into that segundo aquilo which he was e no qual ele era, prophesied to be. da qual foi profetizado He para que ele was viesse se that manifestar, para que ele viesse ser. The entire Ele time já era o tempo todo aquilo. before the foundation of Antes the da earth, fundação do mundo ele já era. he was Ele era, with the Father. estava com o Pai. Let us make man in our E image. disseram, vamos fazer Spirit, um homem segundo a nossa imagem. Son, the Word, Espírito, and the Spirit. o Espírito e a palavra. The Word became flesh, A palavra se tornou carne, dwelt among us. habitou entre nós. And now, E agora, because of the blood of Jesus, por causa do sangue de Jesus, we can say, podemos when we're dizer, born quando again, nós nascemos de novo, now we are the sons of God. agora nós somos filhos de Deus. E não, And that is the thing that makes us humble. e é isso que nos humilha e que nos mantém humildes. Or we can become religion Senão nós nos tornamos religiosos and never e change, nunca transformar. claim how sinful nature E is, ficar pondo culpa and call it humility. na natureza pecaminosa e denominar a humildade. And the Holy Spirit says it's false humility. E o Espírito Santo dizer que aquela humildade é falsa. But believing Mas crer on me em mim, and who you are, em quem você é, that's the only thing that has the power essa é a única to forma humble us que vai nos dar poder and set us apart para nos separar from any temptation de qualquer tentação in this world. neste mundo. So watch. Então veja, If therefore the Son shall make you free, you are então, free. se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. And Jesus says this, E Jesus disse, I know that you're eu Abraham's sei seed que sois semente de Abraão, because I'm the one who spoke to Abraham. porque eu sou aquele que falei com Abraão. I mean, we can see the scriptures, they E can't outros, understand nós that podemos stuff. ver a palavra, mas eles não podem entender. Blasphemy, right? Blasfêmia, Because there's no way to porque comprehend. não tem como compreender. And that's where we have a lot of Por confusion isso in que the tem muita church. confusão dentro da Until you're igreja. baptized in the Holy A menos que Spirit venha and ser fire. batizado com o Espírito Santo e fogo. I know that you are Abraham's seed. Eu sei que vocês são sementes de Abraão. See, Jesus didn't just say things to testify on himself Percebe? Jesus não estava dizendo as coisas apenas para or prove testificar himself. a si mesmo ou tentar defender a si He mesmo. says Ele things dizia as coisas to make them question para and fazê-los come back with questionar. another E question ele voltava com outras perguntas that he can para que confound ele pudessem confundir their worship of their knowledge, a adoração que eles tinham do conhecimento their deles, wisdom. a sabedoria deles. But he says, Mas ele disse, I know that you are Abraham's eu seed, sei que sois sementes de Abraão, but you seek to kill me mas procurais matar-me, because porque my word a minha palavra has no place in não you. encontra lugar em vós. All of them, Todos eles. if you ask any of Se them, você perguntar a qualquer um if deles, any of them se qualquer um deles were on their way for o caminho to heaven para o céu, or to be in the house of God forever, estariam na casa de Deus they para todo thought sempre. they were first in line. Se eles pensassem, pudessem dizer quem seria, ou pudesse chegar até os céus, eles pensariam que seriam os And then- primeiros a entrar. And then Jesus turns around and tells them, Então Jesus vira e fala para the eles: first primeiro shall be last, vai ser o último, and the last e o último shall be vai ser o first. primeiro. Aleluia. It's the changing of this mind. É a transformação dessa mentalidade, dessa It's mente. not quoting a prayer, Não é falar uma oração, it's the changing é o transformar of this mind dessa mente to know Him para conhecê-lo, and believe Him crer nele and manifest e Him. manifestar ele. So watch. Então veja,
I speak Eu falo. that which I have seen of my Father, Eu falo do que eu ouvi com o meu Pai. and you do E vós fazeis what you have seen o que vistes of your father. com vosso Pai. Now, Agora, they were just saying they're Abraham's father. eles já estavam dizendo que Abraão era o pai deles. And Jesus E Jesus is dividing them right now. está separando agora, trazendo divisão entre eles. And basically E basicamente, telling them, dizendo para eles, because of their actions, por causa da because reação, of their pride, por causa do orgulho, because of their hearts, por causa do coração deles, because of their por causa religiosity, da because religiosidade of their deles, blindness, por causa da cegueira deles, you think você acha you're Abraham's que você é filho de Abraão because porque of your titles, por causa dos seus títulos, or you're born in some certain ou porque nation, você nasceu em certa nação, but you don't even know mas você nem sabe your father's the devil. que o seu pai é Satanás. Uau. He said it right Ele there disse aqui, to confound them, to make them think. para confundi-los, fazê-los So pensarem, hoping mas esperando something algo, would catch hold of que them, algo fosse like, and they would repent poder atingi-los ou achar lugar para que eles pudessem arrepender and begin to see. e começar então a ver. It's quiet in here. Ele está bem quieto aqui. This is the big day. Hoje é um grande dia. Smile. Nobody was smiling anymore. Ele falou, não vale isso? You should be confident. Ele falou, você deveria estar You should be seguro. like, I'm a son. Deveria estar I'm so seguro. happy. Ei, eu sou feliz, eu estou muito feliz. Unless A menos there's some things tem algo aí, tem coisas aí that God's trying to work out in que us. Deus está tentando trabalhar em nós. Watch this. Veja isso. So, Então, I speak that which I've seen, and you do that which of your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. e Jesus disse, vós, é porque eu falo o que eu vi do meu pai e vós fazeis o que viste com o vosso pai. Então eles responderam e disseram, nosso pai é Abraão. And then he says, E Jesus disse, if you were the children of se Abraham, fosseis filhos de Abraão, you would do the works farias of Abraham. as obras de Abraão. So then he's like saying, okay, Então, eles disseram, Abraham ok, Abraão, was chosen. ele foi escolhido. Abraham was full of faith. Ele era cheio de fé. Abraham was righteous. Ele era justo. Abraham followed E Abraão seguiu what he heard the father doing. aquilo que ele ouviu o pai fazer. And Abraham, right? Certo? So right there he says, Abraão, então, Jesus said, if you were Abraham's children, then you ele would do the fala, se works. fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. And Jesus was just saying Aí Jesus estava dizendo that he was the son of God. que ele era o filho de Deus. And then he says right after that, Então ele disse depois disso, but you seek to kill me. mas você procura And they're like- matar-me. He said he's the son of God. You seek to kill me. Ele fala que ele é filho de Deus. Abraham's not a murderer. Abraão não é um assassino. So if Abraham's your father, Então como Abraão pode ser o seu pai? why do you want to kill me? Por que você quer me matar então? What's really in you? Isso, mas já está em você isso. The spirit of religion, O even in the espírito church de religião, today, até nos dias de hoje, nas igrejas de in hoje, all these demonic em nations todas essas nações demoníacas, or denominations. em denominações, There's only one holy só nation. tem uma nação santa. It's the house of É God, a casa de Deus, the house of a prayer, casa de oração. brethren dwelling in unity, É os irmãos with the oil estando flowing em unidade, from the com head o of óleo Jesus fluindo da cabeça de down the body of Jesus e the descendo church. na barba da igreja. Everything else, Tudo, qualquer outra coisa, that's what I want to say, is you're just a servant in the house. é, por isso nós estamos falando em servir casa. Você está servindo apenas a casa. And a servant Mas o servo, shall not abide forever. ele não fica para sempre na casa. So watch this. Então veja isso. I'm glad I only got a few. They answered, E eles responderam, if you are, okay, then, but you seek to kill me, você tenta me matar. a man that had told you the truth. Procurais agora matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade. Who's trying to kill the truth today? Quem está tentando matar a verdade hoje? The devil. Satanás.
He can have all kinds of religions. Ele pode ter vários tipos de religião. Sons, Filhos, daughters, filhas, those that have the inheritance, aqueles que têm a herança, they hold the truth. que guardam a verdade. And that's why they'll seek to kill you. Por isso que eles querem te matar. Who seeks to kill the truth? Quem tenta matar a verdade? Everything in this world. Tudo no mundo. Tudo If que há they no don't mundo. kill it, Se eles, conseguem? if they can't kill it, Se eles não conseguem matar a that verdade, means kill you, significa matar você. they'll pervert it. Então, se ele não consegue matar They'll você, change ele vai it. tentar perverter. They'll make you Ele vai look tentar like you're saying something mudar, else ou vai tentar fazer com que você, o que than você what disse you're really tinha saying, um outro significado, ou aquilo que você disse não é realmente assim que and você then disse. try to explain E tenta it. explicar. Jesus never did. Jesus nunca fez isso. He didn't go and just try to Ele não ia make them understand. tentar debater para que eles pudessem entender. He said, I'm confident Ele estava seguro in these 3 parables of the seed. e ele liberava parábolas da I'm semente. sowing, Eu estou semeando. I'm sowing, Eu estou semeando and the good ground em uma terra boa. will receive. A terra boa vai receber. I can't force the seed Eu não posso forçar a semente into hard ground. entrar em uma terra dura. Even if I get a sledgehammer, Até mesmo se eu tentar usar qualquer ferramenta. even though the word is like a Mas a sledgehammer, palavra and já é basically assim. that's what he's going to be doing. He's doing with his É isso word que ele está constantly. fazendo agora constantemente com a sua palavra. It still will not take root, Ainda assim, a semente não acha espaço, right? certo? Para que a raiz. So break up. Então, He's removing the ele hardness all the way out of the way. quebrando tudo aquilo que é duro que está no caminho. So he says in verse 41, Está no versículo 41. well, let's just back up to 40 real quick. And you seek to kill me, a man who told you, which I have heard of God. Procurais matar-me, ó homem, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. Isso Abraão não And this fez. did not Abraham. Isso não é Abraão. E você disse ser filho de Abraão? Yea, do the deeds of your father. Vós fazeis as obras do vosso pai. Then they said to him, Disseram então a ele: we be born of fornication? Nós não nascemos na fornicação. We have one Father, even God. Nós temos um pai, Deus. And Jesus said to them, Disse depois Jesus a eles: if God were your Se Father, Deus fosse o vosso pai, you would love me, você me amaria, right? certo? Something's very Tem interesting. algo interessante aqui. The first love, O it's like primeiro amor. we just love Him. Nós amamos ele por completo. That's a testimony. Esse é um testemunho. And then He said, if you love me, Então ele fala: se você me ama, you obey me and keep my commandments. você me obedece e aí guarda os meus mandamentos. Loving someone Então amar alguém testifies testifica of de serving that one, de servir aquele, not just a servant of anything. não servir qualquer. That's what He's making it clear. Isso, vamos clarificar isso. Servant's not a bad word Servir, unless we're servants of ourselves. servant. Servant's not a bad word Servir não é uma palavra mal, uma palavra ruim, a menos que estejamos servindo a nós mesmos. we're self-serving. A menos que estivemos servindo a nós mesmos. Thank you. So we always have to take it into a context. Então, sempre temos que pegar e colocar dentro de um contexto. Our serving O nosso servir should illuminate deveria iluminar the one we serve, aquele a quem nós servimos not e não ourselves. a nós mesmos. See the difference? Vê a diferença? Some serve Alguns servem to be seen. para ser visto, Some serve outros servem to be noticed. para ser conhecido, Some serve notável, outros servem because it's written. porque está escrito para fazer, And some e outros because it's who they are. porque é quem eles são. Jesus was the greatest servant of all. Jesus era servo de todos, It's who they are. é quem ele é. They just do it E quem ele é, ele faz aquilo que ele já pode fazer. because they're abiding in the house. Porque eles estão permanecidos e conectados na casa. Eles permanecem na casa. Verse 42. 42. Jesus said to them, if God were your Father, Disse depois You Jesus: would se love Deus me, fosse o vosso for pai, I came out você me amaria, porque eu of Him. vim dele, eu Neither procedo came dele. I
E of myself, não vim de mim mesmo, but he sent me. mas ele me enviou. Now who sends us? Agora, quem nos envia? Who do we come out of? Nós saímos da onde? Christ. De Cristo. When we're born again. Quando nós nascemos de novo, Who sends us? quem nos envia? Christ. Cristo. Right? Certo? It's very simple. É muito simples. So that which sends us Então, aquele que nos envia must be what tem que ser o quê? comes out of us. Tem que sair de nós. Aleluia. Why do you not understand my speech? Por que você não entende a minha linguagem? Because you cannot hear my word. Porque você não pode ouvir a minha palavra. Yea of your father, the devil, Vós sois do vosso pai, o diabo, and the lust of your father. e quereis satisfazer os desejos You do will vosso do. pai. He was a murderer Ele foi homicida from the beginning. desde o início. Now you got to understand. Agora você vai entender. Jesus is loving them, telling them the truth. Jesus está amando pelo fato de estar Knowing dizendo a that verdade para eles. all of his words were going to have him killed, Mas mesmo sabendo que aquelas palavras fariam com que eles viessem matá-lo. and he was ministering E ainda assim ele estava to ministrando the same people para as mesmas pessoas he knew that would crucify him. que ele sabia que iriam crucificar ele. We know Nós sabemos all of our sin crucified que him todos os nossos out of pecados love. crucificaram ele. But these would be the hands-on Mas essas seriam as mãos people that, que seriam usadas, as pessoas usadas. and then he would say it time and time again. Então, uma vez e outra, ele repetia: You say you wouldn't kill the prophets, Vocês but the same spirit's in you. dizem que não matariam o profeta, mas é o mesmo Espírito que está em vocês. And the Father will send the Son, E o Pai enviou o Filho. and you'll kill him too. E os profetas e vocês mataram, e o Pai enviou o Filho e vocês o matarão também. Goes on to say, abide not in the truth, because the truth is not in him. When he speaks a lie, he speaks of his own, for he is a liar and the father of lies. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Stop quoting lies out of your mouth. Para de usar as mentiras, Let the devil tell lies about you. para de repetir as mentiras que Satanás fala sobre você. Because then you're coming in agreement Porque with senão him você estará entrando em concordância and giving him power. e dando poder para ele. Verse 46. E 46. Which you convinced me of sin and tell the truth. Do you not believe me? Quem dentre vós me convence do pecado? Se em vós digo a verdade, por que não credes em mim? He that is of God hears God. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. He that is of Por isso, vós não as escuteis. not of him does not hear him. Por isso, vós não as escuteis, porque não sois de Deus. And then Jesus said to the Jews, and you say unto him, saith not well that thou art a Samaritan and has a devil? Então responderam os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Here's another key right here. Tem outra chave aqui. Jesus says, Jesus respondeu: you say Você disse, that, Jesus said, I don't have a devil, eu não tenho demônio, but I honor my mas Father, eu honro o meu Pai, and you dishonor e me. vós me desonrais. So right there, Então, bem aqui, what's a simple algo simples. that you do not have a devil is you honor the word of God. Que você vai saber que você não tem um demônio, é que você honra a palavra de When you Deus. dishonor the word of Quando God, você desonra a palavra de Deus, you might not be a son of God. você pode não ser filho de Deus. And I seek not my own E glory, eu não busco a minha glória. but he that seeketh, Há um the one that que seeketh and judge. a busque e julgue. And he goes on to say E ele continua dizendo about the prophets, sobre os profetas, about Abraham's sobre dad, Abraão, about
greater than Abraham is here. sobre o maior do que Abraão está aqui. And Jesus said, I don't honor myself. E Jesus fala, eu não honro a mim mesmo. If I honor myself, it's nothing. Mas honrar a mim mesmo não tem But I proveito honor my algum. Father. Mas eu honro o meu Pai. And then he says, E ele fala assim, for you have not known him. porque você não Because if conheceu. you've known God, Porque você não you conheceu. shall know me. Mas, senão você me conheceria. You know him not, Você não conhece Ele. and you are a liar like unto him. E você não pode reconhecê-lo. Imagine. Imagina. Jesus is saying all that to these Jesus está dizendo high tudo esteemed isso individuals para esses homens que têm uma posição altíssima. in front of E everybody. dizendo isso na frente de todo mundo. How could he even do that? Como ele poderia dizer essas coisas? Because he knew who they were Porque ele sabia quem eles eram. and he knew who E he ele was. sabia quem ele era. Why you're being stopped Por que to você have this type of boldness? está impedido? O que te impede de ter essa ousadia? Because the devil's questioning you Porque Satanás fica te perguntando e questionando who you are. quem você é. Because he's getting you to do these Porque eles actions fazem então você começar a agir e repetir as ações dele. that make you not confident E isso tira a sua in segurança who he said you are. para você dizer quem você é. And he's going to keep doing it and E doing ele it. continuará fazendo isso, uma vez e outra. If your father Abraham Se o seu pai Abraão rejoiced to see my day, 56, and saw it and was glad. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia e viu e o alegrou-se. See, they're not understanding that Jesus Percebe? Eles não entendiam que Jesus, and who he was, quem ele era, that he came out of que ele eternity veio da eternidade and he lives e ele vive from eternity. da eternidade. Thou art not yet 50 years old, Mas você não tem nem 50 anos. and you've seen Abraham. E você viu Abraão? We all understand what he's saying Nós entendemos o que ele estava dizendo because of the Holy por causa do Spirit. Espírito Santo. Jesus said, "On the verily I say unto you, E Jesus disse, na verdade eu vos digo, before antes Abraham was, que Abraão existisse, I am." eu sou. Aleluias. Yes. Now, Agora, before antes Abraham was, de Abraão existir, if you're a son, se você é filho, put your name there too. põe o seu nome aí também. Because Porque if we're crucified with se nós fomos Christ, crucificados com Cristo, and it's no longer you e já anymore não é that mais live, você mais que vive, but mas Christ, Cristo vive em vós, then you can boldly say, então você pode dizer de forma ousada. the religious people don't have a right. As pessoas religiosas não vão ter esse direito. Before Antes Abraham was, de Abraão ser, so are you. assim você também é. Abraham could not even say that Nem Abraão poderia dizer isso, until Jesus came. até que Jesus The veio. greatest prophet O grande profeta, before o Abraham maior profeta antes de Abraão, was John the foi Baptist. João Batista. But the least Mas o menor, in the kingdom no reino dos of céus, God no reino dos is céus, greater é o than maior John the do que Baptist. João Batista. So if you're living Então você está vivendo in the kingdom of no God, reino de Deus, you are a co-heir e você é corredeiro of everything that Jesus de had, todas as coisas que Deus tem, came Cristo to earth tem, with, e todas as coisas que ele veio para a and terra. if E então, se you come by blood and water and the Spirit, você veio pelo sangue, pela água e pelo Espírito, He is now agora ele está giving you the rightful te inheritance dando a herança legal to proclaim de proclamar that you are sons que and daughters você- of God, vocês são filhos e filhas de co-heirs, Deus, joint heirs with Christ, co-herdeiros where you com can Cristo, say assuredly onde você pode dizer de forma ousada e certo that you que você are of Him é dele and you are e você a son of é God. filho de Deus. Paul got the revelation. Paulo recebeu a revelação. The murderer, he was a murderer just like them. Ele era um assassino, assim como eles eram. If Jesus didn't meet him on the road, Se Jesus não encontrasse ele na rua de he would Damasco, have been right there with the Jews, ele poderia estar ali, bem ali, junto com aquele grupo de judeus, killing it. para matá-lo, matar ele.
and killing Stephen. e matar Estevão. Stephen, he did that. He was doing it. Sim, ele estava ali com Estevão. He did it. Ele fez isso. But he would still be doing it. Mas ainda ele But what continuaria fazendo isso. Mas o que aconteceu? He had an encounter. Ele teve um encontro. He was born again. Ele nasceu de novo. His blindness A cegueira dele was open. foi His mind was removida. open. A mente dele His foi whole life aberta. was A vida changed. dele toda foi transformada. The way he thought A was changed. forma No que ele matter how much pensava he knew in the book. mudou. Já não mais fazia dessa Paul forma. began Paulo começou to become the a book se tornar and to boldly o próprio say livro. E that I com am too ousadia a son of God. dizendo, eu sou And they filho de all wanted to kill Deus. Paul right away too. E as pessoas queriam They matar. so disagree. Mas eles lançaram They fasted and mandamento prayed and said, we're not going to eat until dizendo- Paul's dead. Sorry. They're not going to eat until Paul is Eles dead. fizeram uma reunião entre eles e disseram, não vamos comer enquanto Paulo não morrer. But they're all liars. They ate Mas because Paul never died são on their mentirosos watch. porque Paulo nunca morreu, eles tiveram que comer. They say and do things Eles disseram, that they don't have the understanding faziam of. coisas que eles não tinham And entendimento. to be a servant E para ser um servo, is not just what you do, não é apenas aquilo que você but to be a faz, son. mas ser filho It's your inheritance é of who you a are. herança de quem você já é. Now watch. Agora veja isso. Watch this. Veja isso. Because nobody ever Porque ninguém nunca thinks about this part. pensa sobre essas coisas. This was awoke. We all think about the prodigal, Todos the pensamos story of the da prodigal história son, do filho because pródigo. all of us in this Mas room todos nós nesse were lugar prodigal sons somos filhos pródigos. before we were saved. Éramos pródigos antes de sermos salvos. From the continuance. E And continua. everybody knows about the big brother. Ok, muitos falam do outro irmão, do filho pródigo. But remember, Mas lembra, this story essa história is God the Father, é Deus, o Pai, the religious e elder, o ancião, the saved heathen like us, Gentiles, os gentios, como nós. but nobody thinks about Mas ninguém pensa sobre isso. this other part Tem outras partes that we've been talking about. que a gente fala That sobre Jesus elas. said the servant does not abide in Mas the house. Jesus fala que forever. o servo não fica na casa para Only sempre. the son. Somente os filhos ficam. Yes, Sim, we're sons that serve, nós somos filhos que servem. but a servant of what? Mas o servo de quê? It's all about the blood. É tudo sobre o sangue. Watch this. Veja isso. Luke 15, Em 11 50. through 17. And he said, a certain man, Lucas 15, de 1. here's Jesus de himself 11 trying to make us understand a the kingdom of God Jesus is all in tentando, this parable. fazendo eles entender o reino de Deus e trazendo toda para essa parábola. And the younger of them E ele disse, said to the father, o mais jovem dele disse Give para me o your pai, portion of pai, goods. dai-me a parte dos seus bens, that I follow to give to me Que- and divide unto them his living. que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus valores. And not many E days poucos dias depois, after the younger son gathered all o together, filho mais jovem ajuntou tudo, he took his journey partiu para uma terra into a distante. far E country ali, para uma Wasted terra all of his distante, substance e ali desperdiçou os seus bens, with riotous com living, uma vida desordeira. and he had spent all. E havendo ele gastado tudo, And there arose a famine, e ele havia uma grande fome na terra, and he began to be in want. e ele começou a And fazer o quê? remember Lembra? that word, be in want. A palavra está When I permanecido. close the end of this message. Quando eu finalizei o final da mensagem, And he went quando ele foi and joined himself to the citizens of that country. e foi para outra cidade, Then he began to get worldly. e ele Then he começou, began to compromise. ele começou então, Then he began to lose his cultural practices começou a perder of então Judaism, a of sua the cultura, things. de quem ele era, das suas coisas. Começou a ser conivente. So he began to Então ele começou yoke up with the world, right? a juntar, a entrar no mundo. And he sent him into the fields to feed the swine. E ali, e ele enviou os seus campos para alimentar os porcos. And he would that, verse 16, he had filled his belly with the husks that the swine did eat. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam.
I think that's from corn or something like all the scraps. Acredito que tudo isso referindo a essas cascas, Yeah, like if you make a salad, right, and you ok? Poderia fazer cut the carrot, it'd be like Mas- the end piece that mas- has all the stuff that you don't eat, uma right? salada, cortar as partes And they just pour it in the, right? que não eram precisas e So lançavam fora. This trillionaire, Então, esse cara que era rico, right, is eating because agora, of his mind and his heart. por causa da sua mente e do seu coração, And no man gave unto him. e nenhum homem lhe dava nada. And God stopped it where no one would help him. E Deus o impediu. Why? That's what God begins to do with us when Isso, if we begin to get, because He loves us, Deus começa a fazer isso and we begin to conosco. get to in rebellion. Por quê? Porque Ele nos ama. E quando nós começamos a entrar em rebelião, And when He came to Himself, então, quando caiu em si, how many hired servants disse: in quantos servos de meu pai, have servidores, bread têm pão and to spare, suficiente and I perish with e hunger? de sobra, e eu aqui pereço de fome? He's Ele identifying. está identificando. He knows that he's a son. Ele sabe que ele é um filho. He knows he screwed up. Ele sabe que ele bagunçou, que ele He's errou. living in condemnation. Ele está vivendo debaixo de condenação. And he's thinking, E ele está pensando what agora: am I, stupid? quão estúpido eu sou. Let me go back. Deixa eu voltar. And because I know my rightful house. Porque eu sei onde é a minha I casa. know my father loves me, Eu sei que o meu pai me ama. but my heart is condemning my Mas o meu coração me condena. But he still knew who he was. Mas ainda assim ele sabia quem ele era. Why do you know that? Because he Por says quê? this. Porque ele diz assim. Por que eu estou falando isso? Porque ele diz assim: In my father's house. na casa do meu pai. So he was willing, Então ele estava perguntando, thinking, ele estava I'm disposto, not going to get anything else, estava disposto a ir sem receber nada, but I'll at least go mas ao ir, and be amongst the servants. estar no meio dos Because servos, being in my father's house estando na casa do pai, is better than being where I am right now. é melhor, em outras palavras, estando na casa do meu pai, é melhor estar onde eu estou agora. So what he did, Então o que ele fez? he disqualifies Ele desqualificou a si mesmo because of his works. por causa das obras dele. But what did God do through Jesus? Mas o que então Connected us isso refere? because Jesus. of our inheritance. Isso nos conecta por causa da nossa herança. And when he came to himself, Então quando ele caiu em si, some say to his senses, quando ele disse para os seus sentidos: how many hired servants in my father's house have bread enough to spare, and quantos I servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra e eu perish? aqui I'm not going to pereço? read anymore. There's so much. He goes back. We know the Nós story. sabemos da história que ele The volta. father comes running to him, Sabemos que o pai vem correndo para puts a coat on him. encontrá-lo, traz a sua o He was manto. willing just to be a Ele servant, estava disposto a apenas ser servo, but he was truly a son. mas ele era de fato filho. But nobody ever thinks. Mas ninguém pensa. So right here, Então aqui then we know about the older brother. nós sabemos do irmão mais velho. And then I'm thinking, Aí começa a pensar. there were not just the saint, or not just the son, Não era apenas the older filho, brother and the younger brother, não era apenas filhos, o mais novo e o mais velho. but we never think about the Mas servants quando pensamos nos servos that are living in the father's que estão house. vivendo na casa do pai, There are many people that go to church, tem muitas pessoas que vão na igreja, but they're not going to abide in the house mas não estarão, of God forever. não permanecerão na casa de Deus para sempre. And that's why Satan comes with false doctrines, É aí que Satanás entra com falsas doutrinas, false realities, com realidades falsas, with com strange um fire, fogo estranho, strange um desires, desejo estranho, become obedient E se and começa begin to a ficar obediente, a make them fazer deles, to, how do you say the word, convince a themselves convencer a si mesmos that they're in the will of God que é a vontade de Deus, because they read their Bible porque eles leem a Bíblia and the word begins to change. e ali as coisas começam a What are you mudar, talking a about? palavra começa a mudar. Você está falando do quê?
all of those Pharisees and Todos os Sadducees, fariseus e saduceus, they'd be like, if anybody's going to be in the house of the Lord forever, we are. eles viam, mas se tem alguém que pode ficar na casa de Deus we're para gonna todo have the highest sempre, seats nós when somos we're essas there. pessoas. We're going to have the highest seats when we're there. Nós vamos ter os lugares, os melhores lugares para sentar lá. God's going to begin to wash our eyes Mas aí Deus in the começa Word. a lavar nossos olhos com a palavra, Humility. nos trazendo a humildade. You can serve Você pode servir those Aqueles- high priests. sumos sacerdotes They were considered que consideram a si mesmos servants. servos They lit the candle. e que acendem a They lamparina, put the water. que colocam They served the temple, óleo, que serve no templo, but they didn't honor the Father. mas eles não honravam o Pai. Do you serve the temple Você serve o templo or do you honor the Father? ou você honra o Pai? Aleluia. So let's walk. Let's finish this up. Vamos ver. So God showed me this. Então Deus The mostrou older isso. brother, O filho mais velho, like the law, ele gostava, Right. é como a lei. he's too good for the young. Like he can't believe Ele é it. muito bom de achar, nossa, eu não acredito no que o outro fez. He's in the Father's house Ele está na casa do Pai and he's self-righteous. e é cheio de justiça própria. He's the guy that's, Ele é o God, cara I'm que, in the house every day. Deus, Pai, eu estou na casa todos os dias. And I'm so glad I'm not like my younger Eu sou brother, feliz que eu não sou igual o meu filho, o meu irmão mais novo, always screwing up, que sempre bagunça, coming to church, beating his chest. chega, que vem na I did igreja, it again, bate no peito, fiz de novo, right? certo? That's that guy. Parece esse cara. And those people don't even realize, but everybody who's humble sees them. E alguns nem percebem que quando Like we've been olham over para this eles, because God's been over this because it's so prevalent in the church Deus- because the blinders a are on. palavra de Deus é algo tão permanente nos You dias de hoje, think mas porque nós somos a You're- cegueira não You're consegue in the ver, inheritance pensando of the que, house forever, que vão ter a herança para sempre but na Satan casa, has slowly em, brought you under the law. mas Satanás vagamente vai levando-os debaixo da lei. You're back O seu passado, to that place. levando você de volta àquele lugar, You've been taken from that place removendo você daquele of lugar, intimacy. tirando você do lugar de intimidade. Remember, the house is in you. Lembra que você é a casa, you are in the a house. casa está em você está na casa. And if we are the temple of the Holy E se nós Spirit, somos o templo do Espírito Santo, Jesus said, my house Jesus fala: minha casa shall be a house of será a prayer casa de oração for all nations. para todas as nações. So look, Então veja, so the second o segundo is that servant. é o servo. He's a sinner. Ele é pecador. Not saying like the younger brother, Vamos because he's- dizer, once we step into what Jesus did, we're no longer sinners. quando vamos ver da mesma forma que o mais novo, But if quando you continue nós always bagunçamos, in rebellion, mas quando nós entramos naquilo que Cristo faz, nós não somos mais pecadores. you don't abide in the house forever. Mas se você continua em rebeldia, você não Grace permanecerá na casa para upon sempre. grace. Graça sobre graça. But what ends up happening? Mas o que acontece? This life is only so long. Essa vida não é tão And so longa. Satan's Então, in pulpits, Satanás em púlpitos, in false em religions, religiões falsas, and no one's really been born e again. muitos nem nascidos de They novo can são, talk about scripture. e não conseguem, They não can talk podem about other people. falar das escrituras. They can judge other people's Aí humanity. começa a julgar outras pessoas, julgar a humanidade de outras But they're pessoas, right. certo? Who the Son sets free Mas quem o Filho is free libertar, indeed. Who you verdadeiramente know sereis livres. you are one E with. você saberá que você é um com Ele. The older brother was not free. O outro, mais velho, não era livre. There's lots of work God's doing on him. Então, não tinha obra The sendo servant feito na vida dele. is in bondage to sin. Os servos são escravos do pecado. The pastor, the hireling, O pastor está and not a contratando true shepherd, right? e está como pastor, Can- pastoreando. on a payroll. Tem que pagar It's a job. trabalhos, They're in the house, but it's a job. empregos, estando na casa, mas é It's empregos, not out of the heart. não é do It's a coração. time clock. Agora It's Sunday morning. é tempo, é domingo de No, manhã. it's every day. Freedom's every day. Não, a liberdade é todos os dias. It's Wednesday night. É quarta-feira. Get our, in religion, it's like, Os religiosos vão pensar, let's get our, how do you say? Let's get our
whatever on. Falar. It's not important. Ok. And the third E o terceiro is a saint. é um santo. True repentance. Arrependimento The sincero. younger brother. O jovem, o mais novo, Out of all three of them, de todos eles, 2 of them dos três, 2, might, provavelmente, one of them for sure, com is certeza, going to be in the house forever. vai estar na casa para tudo sempre. The older brother, O mais velho, the inheritance has been his a forever. herança dele já era para sempre. Esau Esaú could be that older brother. poderia ser o mais And velho. Jacob, Jacó the younger one, poderia ser o mais novo, wrestling with God, lutando com Deus, wrestling about lutando sobre his weaknesses, com suas fraquezas, knowing sabendo that everything is because of Christ. de tudo por causa de Cristo. The older brother, O mais velho it just doesn't even make sense. Getting mad and não faz jealous sentido. Ele fica irado, ele fica com inveja of the mercy, da of the misericórdia goodness of e da God bondade de Deus poured out sendo upon derramada the younger brother, por mais novo, the wasteful one, daquele que bagunçou, the one that doesn't do everything perfect, aquele que não faz as coisas tudo perfeita, but he's always mas weighing it and returning ele está sempre and retornando, returning, está sempre retornando, always turning back sempre retornando de volta to the Father. ao Pai. And the other one, E o like, outro how long fica, quanto tempo? is he going to go around that mountain? Ele vai continuar dando volta nessa We know. montanha. Nós How sabemos. long? Quanto tempo? Right? You get that Certo? and start. A gente lê isso. And then the other ones Aí o outro, sitting all todos sentados around ao redor, that have been deceived by the devil, they go to church and don't even know que him. têm sido enganados por Satanás, vão na igreja e nem conhecem a Ele. You shall know the truth, Você conhecerá a verdade. and the truth shall E a set you verdade free. vos You shall libertará. know me, Você me conhecerá. and I am freedom. E eu sou a You liberdade. eat it, Você you drink vai it, comer, you live it. você vai beber e você It's vai Christ. viver. This É is the Cristo. bread Este é o pão that comes from que heaven. vem dos céus. And no man shall eat any other E bread nenhum homem comerá Beware nenhum outro pão. of the leaven of Herod. O pão, Beware tenha cuidado of the com o leaven levedo of the dos Pharisees. fariseus. And eat this bread, Coma desse and you pão shall never e você nunca die. mais Eat this morrerá. bread, Coma and desse you pão shall be e free. você vai ser And livre. free in Come everything that you do. Livre em Eat tudo this que você bread, faz. Coma desse pão and you shall know e me. você me conhecerá. He didn't say be perfect. Então ele será perfeito. Eat this bread, Coma desse pão and you will honor my e você vai Father. honrar o meu Pai. Just because you do something against defiling O this, fato de você fazer algo it's the honor que está para of the quando Father você faz algo para matar essa that carne, moves the você está Father. honrando o Pai. It's the E honor quando você faz isso, of você the honra o Pai. bread that moves the E Son. quando você honra o It's Pai, the honor você honra o of the Filho. body Quando você honra o Filho, that the você anointing honra flows. o corpo. It's the E quando você honor honra o corpo, of others a honra flui. and not trying to cover your own Aí self. você honra a outros e não tenta cobrir a si mesmo. God doesn't like when always God Deus this, não gosta God quando that, a gente and faz when all of a sudden isso, aquilo. all these E de things, repente todas essas coisas. and then in front of other people, Aí na frente de outras pessoas, you're so righteous. você é tão justo. You hear God better than Você ouve everybody Deus else. melhor do que qualquer outra pessoa. But then days ago, Mas os dias you were in atrás, such witchcraft and você estava confusion, debaixo de you feitiçaria, didn't even know who you confusão, were, nem sabia quem você era. and you had to E go, você teve que ir right, and get pulled up. e ser retirado, Honor removido, the e body, voltar. and you honor Christ. Honra o Honor the corpo, e então você word, vai honrar Cristo. Honra a and you palavra, então você shall be honored by the será Father. honrado pelo Pai. Aleluia. But a prophet Mas o profeta, has no honor. John 4:4. não tem honra na A sua prophet casa. has no O honor profeta não tem in honra his own house, na sua própria casa, in his own na sua nation, própria nação in his own e family. na sua própria família. That's why they dishonor Jesus. Por isso que eles desonraram Jesus. But he honors Mas ele honra the Father. o And we're Pai. all Ele honra o Pai e todos. that now. E todos agora. See it as it is. Veja como é. I'm almost done. Vocês estão quase acabando.
In another parable he spoke, and the kingdom of heaven is like unto a man who sowed in the field. But while E apresentou outra parábola Why dizendo: slept, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou enemy boa semente came. no seu campo. and sowed tares among the wheat, Mas enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. and when the blades sprung up, E when E the quando o blade was caule, sprung up, e quando o caule cresceu it brought forth fruit. e produziu fruto, Yep, sorry. And then appeared the tares. E então também apareceu o joio. So also Assim os servos of the householder, do dono da oh, it's casa, talking about house again, ele está falando de casa de novo, came and said unto him, veio Sir. e disse a ele: Senhor. So he's talking about in the house. Ele estava falando sobre a casa. The householder A is casa, someone that's os servos do in the dono, house. os servos do dono da casa Came unto him and said, Sir, vieram e disseram: Senhor, did thou not sow good seed tu não semeaste boa semente no teu campo? in thy field? No seu campo? From which, De onde então what are these tares? vem esse joio? He said unto them, E eles disseram a eles: An enemy has done this. o inimigo é quem fez isso. The E os servants servos said unto him, lhe disseram: Why don't you Queres então go and gather them up? que vamos e o colhamos? Why don't you Por que, kick them out of the church? por que você não chuta ele da Why igreja? don't Por you que você go let them have it? vai lá e lidar com isso? Right? Maybe that servants, all three of them were servants. Ah, mas One was serving os sin. três eram One servos. was serving themselves or Servia their doctrine a si or the mesmo, law, doutrinas ou a lei. and the saint Outro servia a si mesmo was serving e o outro the servia Spirit of o God. Espírito do Senhor. And then E então verse 30 said, Let both grow together until the harvest. ele disse, porém disse, não, para que Verse 30. I'm in the middle of this verse. Okay. And in the time of harvest, I will say to the reapers, ele disse, deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Gather together first the tares, colhei juntos primeiro o joio, and bind them in bundles, e amarrai-o em fardos, and burn them. para ser queimados. You know this whole thing about, it's going to be gathered first? Você já The sabe. tares. O que significa ser amarrado juntos, os fardos, But that's a whole nother o joio. day. Vamos deixar para outro dia isso. And gather the wheat in my what? Mas juntar os fardos What's his barn? e para fazer o quê? His house. Para o quê? Abide Para in the colher, house mas o forever. trigo recolhei no meu, The tares were recolherei there. no meu celeiro. O que é o celeiro? A casa dele. But Jesus says, Mas Jesus disse: the o servant servo does not abide in the house não forever, permanece na casa para sempre, but the son, mas o filho, mas o and those filho, that are in him. aqueles que estão nele. And look at this, the Veja posture agora of humility. essa postura de humildade. Tares and wheat, they grow together. O joio e o trigo They're crescem totally juntos. different. São totalmente They diferentes. both come from a different seed. Eles vêm de uma semente totalmente They diferente. can look very similar. E eles podem parecer ser In bem blind semelhantes. religion, everything looks Mente- similar. A religião pode ser bem semelhante, But only mas sons, somente o filho can see religioso, mas somente filhos verão the sons. os filhos. Uau. But they have compassion. Mas eles têm And what compaixão. happens in the time of E harvest? o que acontece no tempo da colheita? The wheat O joio began to be fruitful começa a and dar, began to become bread, or the beginning of what can be made bread. o trigo começa a crescer And e the wheat begins to produzir bow aquilo over. que vai poder a farinha, para produzir The o wheat pão. begins to bow over, E o joio começa a and they begin to look very different. The wheat começa a dar fruto.
begin to o bow. trigo começa a se prostrar. So it's very easy. Então é muito fácil. When in the end of the age, No tempo certo. so shall the church look. Então também a igreja So shall the, será a because we are the semelhança church, but da so igreja. shall the house Nós somos a igreja. of God. Então será a And there casa is remnant. de Deus. Os The remnant will be bowing. remanescentes vão estar se They will prostrando. be humble. Eles vão ser They'll be humildes. honoring the Eles estarão Father. honrando o Pai. The tares will still be Mas worshiping themselves, os jogos honoring continuarão themselves, honrando a si following mesmo, their own adorando way, a si mesmo, not picking seguindo up as their suas cross, próprias coisas, serving sem themselves, pegar a cruz, murmuring and murmurando a complaining. todo tempo, servindo a si mesmos. And suddenly, E de repente, they won't be watching and praying, Eles estarão and they'll be in orando the middle of e anything. estarão no meio and de be nada. plucked out. Vão ser arrancados. Vão ser arrancados. Because when God Porque sends quando the Deus reapers, those are the envia os angels. coletores, serão os anjos. All the ones that aren't E bowing, todos aqueles que estão prostrados. not that set of prayer that are Não, que bowing estão, não aqueles que estarão orando, mas Spirit aqueles of God, que estarão prostrados diante to do the Word Espírito de of Deus, God, prostrados diante da to the palavra de Son Deus, Jesus. prostrados diante do Filho Just as Jesus. in the end of E time, assim, nos filhos do of the tempo, testimony of os Joseph, testemunhos all that they como did to de him. José, Joseph tudo grew que up eles in a fizeram. stature of José forgiveness. estava A crescendo stature na of estatura de perdão, de And perdoar. even though they came and bowed, Mesmo assim, eles vieram e they prostraram. didn't begin to make excuses. Eles não começaram a dar They didn't desculpas. begin to defend themselves. Eles So não we did começaram that a defender, because nós fizemos isso por causa disso ou daquilo outro. they bowed Não, eles prostraram. and the nation was saved. E a nação foi salva. We bow Nós prostramos and will be e saved. nós seremos salvos. That's what all the pressure is. Isso nós vemos a pressão. Because pearls, Quando a pressão vem, they're rubbing against mas ali other vemos pearls or other things as or sand pérolas of the world sendo and things that formadas are e as forming coisas them. do mundo vêm You don't formando. like Você the não gosta, você não process, gosta do processo, but you're gonna love mas você vai amar what it looks like como se parece when it's time for the quando harvest. for o tempo da colheita. Aleluia. So let me finish with this. Psalms 23. Everybody stand Você up. pode colocar de pé, vamos terminar com isso. Salmo 23. The Lord O Senhor is my é o shepherd. meu pastor, I shall not want. e nada me faltará. What happened? O que acontece? What happened to the O son que acontece com os that filhos? left the house Que deixaram a and casa began to spend E all his começou a gastar inheritance? toda a sua herança. He began to be in want. Ele começou a estar em In need. necessidade. Necessidade. Sometimes that's a good thing Às vezes isso é to coisa recognize boa de reconhecer you're in that que condition, você está nessa condição. that you can and not forget who and where you came from. Para que você não venha esquecer quem você é e da onde você veio. We come from Jesus, Porque vem de Jesus, the author and finisher of o my faith, autor e consumador da minha fé. not the author and finisher of my one-time prayer. Não sendo o autor e consumador do meu tempo de oração. Those who endure till the end Não, aqueles que permanecerem até o fim. shall dwell in the house forever. Eles permanecerão na casa para todo sempre. A servant O servo does not não abide permanece in the house na casa forever, para sempre, but a son. mas somente o filho. He Aleluia. makes me lie down. Ele me faz repousar. Remember, what makes you a son? O que faz de você um filho? The Lord O Senhor is my é shepherd. o meu pastor. Not me. Não eu. Just remember, É isso. the Lord O Senhor is my é o shepherd. meu pastor. He restores my soul. Ele restaura He minha leads my alma. path. Ele guia os meus caminhos. He leads me into Ele me guia à righteousness. justiça. I follow him. Em segui-lo, I know his voice. eu conheço a voz dele. Though I walk in this dreadful, dying, lying world, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte desse mundo que está se decompondo, he always sets his table ele right in sempre front of me. preparará uma mesa perante mim, In the presence of all na my presença enemies. dos meus inimigos. He anoints my head with Ele oil, unge a minha cabeça com óleo and my cup runs over. e o meu cálice transborda. Surely goodness and mercy Certamente a bondade e a misericórdia shall follow me me seguirão
all the days of my todos os life, dias da minha vida. and I will dwell E eu habitarei in the house na casa of the Lord do Senhor forever. para todos Was sempre. David, Porque even David was até mesmo recognized Davi estava reconhecendo that you can dwell in the que house, você pode habitar na casa for do a Senhor period of por um time. período de tempo. but only Mas Jesus, somente Jesus, and being connected to Jesus, estando conectado com you'll Jesus, dwell in the house que forever. poderei então estar habitado na casa do Senhor para Forever todo sempre. and ever. Para todo sempre. The Lord Para todo sempre. is my O shepherd. Senhor é o meu pastor. Not my job. Não o meu trabalho. Not myself. Não a mim Not mesmo. my family. Não a minha família. Not the newspaper. Nem o jornal. Not religion. Nem a religião. Not the priest. Nem o The sacerdote. Lord O Senhor is my é shepherd. o meu pastor. Not Nada, anybody with a title. ninguém com título. Not the rich man. Não um homem rico. The O Lord Senhor is my é shepherd. o meu pastor. And not filthy E lucre. não coisas Dirty money. com dinheiro sujo. The Lord. O Senhor, And if the Lord o Senhor is your shepherd, é o seu pastor. just worship him right Adore now. Ele agora. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos that que we nós shall abide estaremos in the permanecidos. house forever. Iremos permanecer na casa para sempre. Though many people Muitas pessoas may pick a religion, podem pegar a go religião to a building, e a construção, read a Bible, ler a Bíblia, but I want mas eu quero to be a son, ser um filho. and a E um son filho knows sabe what his father o que o seu pai is doing. está fazendo. The son O knows filho sabe what time it is. qual tempo ele está. The son O filho, knows ele sabe that he has all things que ele tem todas as coisas in the Father. no Pai. The Lord O Senhor is my é o shepherd. meu pastor. Thank you, Father, Obrigado, Pai, that we will be sons que nós iremos guiar os that filhos serve, que servem not just não apenas in the house of God, na casa de Deus, that we shall know the que truth, nós conheceremos a verdade and the truth e a verdade shall set us vai free. nos libertar. Thank you, Father. Obrigado, Pai.